Então, Diniz, boa tarde. Boa tarde. Queria te perguntar o seguinte: dá para dizer que até depois de um início meio complicado, né, vamos colocar assim, o Cruzeiro teve oportunidade para empatar, você também teve oportunidade para dar minutagem a alguns atletas pensando no sábado, e aí agora é aquele negócio, resolveu o Brasileiro e é esse foco total nesse sonho do título, né? Você vê a torcida aí cantando, vibrando, aplaudindo vocês, indo para a porta da toca, fazendo aerozeiro, é uma energia diferente, né, Diniz? Primeiramente, boa tarde. De fato, a gente vai passar uma página, virar a página do Brasileiro, do jogo do Corinthians. Mas antes de a gente fazer isso, falar do jogo, da sua pergunta, assim, o começo foi... O comecinho foi até bom. Aí, nos primeiros minutos, a gente tinha domínio, o jogo estava fluindo, a gente tomou, aí logo depois a gente tomou 2 gols em sequência. E aí a gente ficou um pouco vacilante, depois entrou no jogo, fez o primeiro gol, voltou para o segundo tempo, já teve chance de empatar o jogo e fez uma partida equilibrada. De fato, serviu para dar minutagem para os jogadores, mas obviamente que a partida de hoje ela tem tudo a ver com a escalação, com a final da Sul-Americana. Então acho que o planejamento ele foi correto, como foi correto para o Lanús, e a gente agora o foco é imenso, total, não tem uma outra coisa que passa na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão. Boa tarde, Diniz. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. O Cruzeiro teve apenas 8 finalizações na partida, 2 no gol. Isso é uma prova de que o Cruzeiro ainda não tem um elenco, tem um time, mas não tem um elenco, e também de que seria o momento de recalcular rota com relação ao estilo de jogo que você gosta de aplicar? Vou responder a sua pergunta com bastante educação. Quantas finalizações teve contra o Criciúma? Mas eu estou falando do jogo contra o Corinthians. Mas para recalcular a rota, vou mudar o estilo de jogo de um jogo para o outro? Não tem sentido, né? Foi jogo com um time todo modificado, contra um time que foi a 5ª vitória do Corinthians. Você sabe como é difícil jogar aqui na Arena. Com a pergunta do teu colega, assim, teve muito mais a ver com o jogo do que a tua pergunta. Mas eu vou responder, não tem por que recalcular a rota. Recalcular a rota porque o time finalizou pouco hoje. Nós finalizamos 26 contra o Criciúma. Acho que 14 no gol. Jogo antes desse. Então não tem por que recalcular a rota nesse sentido. Se um dia tiver que recalcular a rota, você pode ter certeza que eu vou recalcular, mas não de acordo com o sabor assim, de perguntas como essa que você me fez. Mas está faltando eficiência. Tem que continuar finalizando. Você já fez sua pergunta, não estamos debatendo, você já fez sua pergunta. Ô Diniz, talvez a maioria do que tenha que ter trabalhado já foi durante todo esse período, faltando aí quinta, sexta e algumas horas do sábado. O que dá para fazer para o Cruzeiro voltar de Assunção com esse título da Copa Sul-Americana? Olha só, eu acho que a gente está fazendo tudo que a gente pode, sabe? O planejamento para a final, dado assim, o nosso último jogo contra o Criciúma, que depois veio a data FIFA, não foi assim o melhor dos mundos. Tinha alguns jogadores que gostam de jogar, no caso de hoje, assim, que achava que se sentiriam melhor no sábado, no caso do Matheus Henrique especificamente, e do Romero. E o Wallace eu queria botar ele para jogar um pouco, porque o último jogo dele foi ainda contra o Flamengo, ele jogou só meio tempo. Então a gente está fazendo tudo o que a gente pode para chegar em condições, as melhores condições possíveis para o jogo decisório. E eu acredito que a gente vai chegar muito bem. A equipe está muito conectada, está muito concentrada, está todo mundo empenhado. A gente agradece desde já o apoio da torcida, o que eles fizeram ontem, o que eles fizeram hoje aqui, e a gente sabe o tanto que é importante para o torcedor a conquista desse título. Tanto que no passado recente a torcida sofreu e a gente vai se empenhar ao máximo. Em todos os aspectos do jogo a gente vai trabalhar para fazer o nosso melhor no sábado, lá em Assunção. Diniz, boa tarde. Luiz Fernando Socati, da Web Rádio Gol de Placa. Diniz, você comandou o Cruzeiro em poucos jogos no Campeonato Brasileiro, mas você acredita que o Cruzeiro poderia chegar para essa final de Sul-Americana numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro, até com uma vaga assegurada direta para a Libertadores? Eu acho que poderia. A gente falar só da minha passagem aqui, teve muitos jogos que a gente jogou que poderia ter vencido e a gente empatou, perdeu pelo placar mínimo. Então a resposta é sim, mas é o que temos para hoje.
A gente agora não tem mais Campeonato Brasileiro para a gente nesse sentido, até sábado é só a Sul-Americana e foco máximo na decisão. Diniz, tem muita dúvida para sábado? Não tem muita dúvida não. A gente está bem consciente daquilo que a gente tem que fazer no sábado. Até dentro disso, Diniz, são jogadores com características um pouco diferentes, né? Esse meio-campo de Lucas Silva e o Wallace. A gente percebe que há um pouquinho ali de dúvida em relação a isso, alguns outros atletas. Dá para dizer que esse Cruzeiro, o que não pode faltar? Você sempre fala de vontade negociável, algumas coisas são inegociáveis, força de vontade dentro de campo também. O que você vê na característica desses atletas, até nessa montagem dos 11 que vão começar contra o Racing? Eu acho que independente do time que vai iniciar, da parte tática tem uma evolução muito clara. Às vezes quando o resultado não vem, como aconteceu contra o Flamengo, e a gente tem uma análise um pouco turva daquilo que aconteceu, sabe? Pelo acúmulo de resultados negativos que a gente acumulou no Campeonato Brasileiro. Mas para mim é clara assim, a evolução do time. Então, de maneira clara, de entrosamento, tanto para defender como para atacar, um time mais coeso. É um time também das coisas inegociáveis, de fato tem muita fome de jogar, fome de vencer, e a coragem que a gente precisa para poder também jogar e poder vencer, e um time cada vez mais solidário. Eu acho que a gente está aprendendo a ser cada vez mais um time conectado no campo, e essa conexão passando para o torcedor, e o torcedor abraçar cada vez mais o time, e dessa forma é o Cruzeiro mais forte que eu consigo. Obrigado, professor. Obrigado. O técnico Fernando Diniz falando.